Você conhece alguma empreendedora? Hoje nós vamos falar de uma das boas. Fica por aqui que você vai conhecer alguém muito especial. Acho que você já ouviu falar dela. Em Atos 16, nós vamos ver a segunda viagem de Paulo. Ele vai para a Grécia. Nessa segunda viagem, no início dessa viagem, ele passa por uma cidade chamada Filipos. E a palavra diz ali no início do texto que ele está ensinando para algumas mulheres. Ele vai na beira de um rio e ele começa a falar para as mulheres que estavam ali, provavelmente fazendo algo, lavando roupa, enfim, elas estavam em algum trabalho ali importante. E uma dessas mulheres era Lídia. É dela que nós vamos falar hoje. A Lídia era uma vendedora de púrpura. Naquela época, vender tecidos, vender tintura era uma venda de luxo. Digamos que ela fosse uma empreendedora do ramo de luxo. Tipo, é como se ela tivesse uma Prada, um Louis Vuitton, alguma coisa assim. E ela, então, ouve Paulo pregando e ela se converte. Ela já tinha um coração temente a Deus. Ela morava na cidade de Filipos, mas ela não era de Filipos, ela não era grega. Ela veio de outra cidade, da Ásia Menor, que era ali, a cidade que ela vinha, era também o nome dela, que ela era de Lídia. E essa cidade era muito conhecida por esse empreendedorismo mais firme, forte e rico, digamos assim, né? Então lá eles vendiam bastante coisa e entre as coisas que ela provavelmente aprendeu ao longo da sua história a fazer era vender púrpura. Então lá na cidade de Filipos, na Grécia, não sei se você sabe, mas a Grécia ela era um centro comercial e eles tinham um culto à beleza muito grande. Então se você for ler as histórias gregas, as mitologias gregas, você vai ver o quanto a beleza, né? Os deuses gregos naquela época eles se tornaram deuses, reconhecidos como deuses, e muitos pela beleza, né? Então, vender púrpura ali, que era uma venda de luxo, provavelmente era um negócio muito rentável, né? Então a Lídia, ela tá ali no Rio e o Paulo começa a falar para essas mulheres. Ele chega lá na cidade de Filipos, que é a cidade dos filipenses, e ele começa a falar. E o coração dela se enche da unção do Senhor. A palavra diz que o Espírito Santo encheu o coração dela, abriu o coração dela, para que ela então se convertesse. Então a Lídia foi a primeira mulher convertida na Europa, né? Olha que honra, né? E aqui diferente da história que nós vimos no último devocional, aqui tem o nome dela, né? Então essa era Lídia e ela ficou conhecida pelo nome dela e também pelo segmento que ela trabalhava. Mas existe um terceiro ponto que ela ficou muito conhecida. Depois que a Lídia se converteu e ela entregou a vida para Jesus, ali através da pregação do Paulo, o texto diz assim, ó, no sábado, no versículo 13 do capítulo 16, no sábado saímos da cidade junto ao rio, onde parecia haver um lugar de oração. E assentando-nos ali, falamos às mulheres daquela cidade. Por um tempo, as mulheres que estavam naquele espaço. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, depois o texto continua falando que além dela se converter, abrir o coração, ela também foi batizada. E também a família dela. Então, veja, já é o segundo texto que a gente está lendo aqui, que ela não retém só para ela leva a família dela. Então, a decisão da mulher, o poder da mulher dentro da tua família, seja ele emocional, espiritual, financeiro, é muito grande. Nem todas nós vamos render financeiramente, né? Nós estamos hoje falando de uma mulher empreendedora. Quantas mulheres nós temos hoje que traz sustento para sua casa? Muitas mães solos, ou que estão ali junto com o marido trazendo rentabilidade para dentro do seu lar. E isso é uma bênção. E eu quero dar um pause aqui para falar sobre uma mentira que tem acontecido dentro até das igrejas, né? Na sociedade no geral, mas até dentro das igrejas. São dois contrapontos extremos. Qual que é essa mentira? Que a mulher que ela é empreendedora, ou que ela sai de casa para trabalhar, ou que ela trabalha no corporativo, ou em vendas, enfim, que ela trabalha, que ela traz algum tipo de rentabilidade para a tua família, ela não ama o lar tanto quanto a mulher que abre mão de sucesso profissional, de carreira, de status ou de dinheiro mesmo para ficar com a sua família em casa, que é uma mentira. E que a outra mentira é que essa mulher que abriu mão de todas essas coisas, de sucesso, carreira, status, seja o que for, ela é uma preguiçosa, burra e que quer depender do marido.
né? Porque ela não sabe fazer outra coisa. São duas mentiras, né? Então, existe beleza nas duas estações. E nós precisamos entender que nem todas as estações estarão disponíveis para todas as pessoas. Cada uma de nós estamos numa estação. Às vezes, a minha estação é parecida com a tua hoje. Mas às vezes pode ser completamente diferente, isso não está errado. O que a gente precisa estabelecer? Quais são as prioridades? Apesar dela ser vendedora aqui, ela priorizou o reino. Agora a gente vai para a segunda parte do texto. Depois que ela se converte, a família dela é batizada, ela se torna um ponto de apoio para o ministério de Jesus, através do Paulo e dos seus discípulos, dos apóstolos também. Então, quando você continua lendo o texto aqui, a gente vai para aquele fatídico evento de Paulo e Silas na prisão, onde acontecem todas aquelas coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, neste momento, mas Paulo e Silas, então, converte o carcereiro, né? Tem um terremoto lá na prisão, o carcereiro vai se matar, o carcereiro percebe que eles estão ali, e no dia seguinte eles são liberados. E para onde que eles vão? Eles vão para casa da Lídia. No final do texto 16, diz assim: então, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram. Então, através da casa da Lídia, o ministério dos apóstolos foi sustentado. Não é a primeira mulher na Bíblia que nós vamos ver sobre esse tipo de posicionamento. Então, eu tenho certeza que toda a rentabilidade que ela tinha através do negócio dela, ela não alcançou só a família dela. Ela alcançou também o ministério, porque ela não só provavelmente recebeu esses homens em casa, mas provavelmente deu coisa para comer, lugar para dormir, água, né? Então, tudo que eles precisavam, ela entregou ali. Então, o posicionamento dela, a conversão dela, depois que Jesus passa pela vida dela, já era temente ao Senhor, né? Vindo da cidade que não era na Grécia, lá na Ásia Menor, perto da Macedônia. Essa foi a primeira cidade, né, que o Paulo visita nessa segunda viagem. E não sei se vocês lembram de um momento que Paulo ele tinha um outro plano para essa segunda viagem, e ele sonha com o macedônio fazendo um sinal para ele assim, ó, vem para Macedônia. Ele vai para Macedônia e ele encontra então Lídia, uma das primeiras mulheres que ele encontra ali e que claramente se converte ali ao cristianismo através da vida do Paulo. E ela não fica só com ela é uma grande empreendedora, é uma mulher de negócios, mas através também dos recursos que ela tinha, ela abençoa esse ministério. Então, no devocional anterior, a gente viu o outro papel, né? Da mulher que ela, com pequenos recursos, ela abençoa a sua família e criou no milagre. Aqui a gente está falando de grandes recursos, né? Então, qual que é hoje aquilo que nós vamos entregar para Jesus? Primeiro, não tem como a gente Jesus passar pela nossa vida e tudo ficar como está. Jesus faz uma grande diferença na nossa vida, assim como foi a da Lídia. Isso não pode ficar só conosco, precisa também estender pelo nosso lar. Mas nós temos muita realidade aqui, nós temos mães, temos amigas aqui, mulheres que moram com seus pais, meninas mais jovens, mas independente de qual for a situação, aquilo que está em suas mãos precisa proclamar o reino de Deus. Sendo na sua casa, talvez você não é a dona da sua casa, você não pode simplesmente abrir uma célula sem falar com ninguém, ou um grupo de estudo, seja o que for, mas aquilo que está em suas mãos precisa ser um ponto de apoio para o reino de Deus, para que ele seja estabelecido e desenvolvido nessa terra. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide de você e te dê sabedoria para que esses recursos que você tem nas suas mãos sejam um ponto de apoio para o reino de Deus nessa terra. Seja na sua igreja, seja na sua casa, seja por onde você passar, tá bom? Que Deus abençoe e que assim como Lídia, nós possamos entender para onde que o Senhor quer nos levar e que aquilo nós não podemos reter. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia, até a próxima, até o próximo estudo e Deus abençoe seu dia.